E aí? Pessoal, bora lá, período composto. Aula de período composto. Então, o período composto, ele é dividido em dois grupos, certo? O período composto, ele pode ser composto por coordenação ou subordinação. Então, o período composto é dividido em dois grandes grupos. Período composto por ou, de novo, período composto por ou. Então, as orações elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Qual a principal diferença entre a oração coordenada e a oração subordinada? As orações coordenadas elas são independentes sintaticamente. Já as subordinadas são dependentes sintaticamente. O que é que você aprendeu há muito tempo, muito tempo? Se tirar uma oração e não fizer falta, ela é coordenada. Se fizer falta, subordinada. Mas isso muito se atrela ao sentido que aquela oração está passando. E eu não quero que vocês aprendam dessa forma, porque vocês têm grande chance de errar na hora da prova. Eu quero que os senhores e senhoras entendam que a dependência, ela é sintática. Então, quando eu digo que as orações são coordenadas, é porque uma não exerce função sintática para outra. E as orações subordinadas, uma exerce função sintática para outra. Período composto, apenas uma oração, certo ou errado? Certo ou errado? Período composto são duas ou mais? Se eu tenho apenas uma oração, eu chamo de período o quê? Simples, que pode ser chamado de oração. E se o período é composto, pode ser dividido em dois grupos. Quais são? Todo mundo repete. Pode ser dividido em dois grupos. Quais são? Coordenação. O que são orações coordenadas? São orações dependentes ou independentes sintaticamente? Independente. E o que isso quer dizer? Que uma não exerce função sintática para? Uma não exerce função sintática para? Orações coordenadas, eu tenho dois tipos. Assindéticas e sindéticas. Primeiro vocês precisam saber o que é sindética, o que é síndeto. Síndeto é o mesmo que conjunção, certo? Então, oração coordenada sindética é porque ela tem conjunção. Oração coordenada assindética, sem conjunção, porque o a é prefixo de negação. Sindética, com conjunção. Assindética, de novo. Assindética, sindética. Então, se eu digo, eu corro, malho, estudo e trabalho. Qual o primeiro verbo? Qual o primeiro verbo, gente? Primeira oração. O segundo? Segunda oração. Terceiro verbo? Terceira oração. Quarto verbo? Quarta oração. Eu corro. Quem é o verbo? Quem é o verbo, gente? Por que vocês estão sem vontade de não tomarem café, não? Mandar fazer uma panela de cuscuz ali para vocês comerem. Eu corro. Quem é o verbo? Quem é o sujeito? Eu. Sujeito oculto, não é isso? Está repreendido. Sujeito que? Que tem apenas um núcleo. O núcleo está aqui. Isso aqui é um verbo intransitivo. Corre o quê? Quem corre? Tem sentido completo ou incompleto? Completo. Nocional ou relacional? Nocional. Que relacional é apenas o verbo de? Muito bom, meus filhos. Malho, quem é o verbo? Quem é o sujeito? E está aqui? Não. O sujeito o quê? Oculto. Ou desinicial, ou elíptico, ou implícito. Porque eu sei que é eu. Por causa da desinência do verbo, eu não falo tu, malho. É eu. Verbo intransitivo também. Aqui, quem é que estuda? Eu. Verbo intransitivo, sujeito também oculto. E aqui, trabalho. Quem é o sujeito? Eu. E verbo intransitivo também. Por que oculto se está tudo se relacionando ao primeiro eu? Porque cada oração tem o seu sujeito. Eu já é o sujeito dessa oração, não tem como ele ser de todos. Ele é o sujeito de todos, mas com classificações distintas. O sujeito está nessa oração? Então aqui ele é sujeito? Simples. Ele está nessa? Não, ele está naquela. Então aqui já é sujeito o quê? Oculto. Ou elíptico. Por que eu chamo de elíptico, Larissa? Porque o sujeito elíptico, o que é elipse? A elipse é um fenômeno da língua portuguesa
que ele é usado para evitar a repetição desnecessária. Você acha justo, Lari, eu botar eu corro, eu malho, eu estudo e eu trabalho? Não, eu não vou repetir o eu. Aí o que é que eu faço? Eliptizo. Eu escondo, eu oculto o sujeito dessa oração, para não repetir esse sujeito. Então aqui é sujeito simples. Aqui é oculto, desinicial, elíptico ou implícito. Fechou? Todo mundo entendeu, gente? É o mesmo sujeito? Sim. Porém com classificações distintas. Isso cai em prova, eu vi questão em prova. As orações na linha 13 possuem o mesmo sujeito, porém classificações distintas, certo ou errado? Certo. Um era simples e para a outra oração era o mesmo oculto. Aí já aprendeu, graças a Deus, né? Glória a Deus o tempo todo. Então, qual a primeira oração aqui, gente? Larga o celular, que o celular é do diabo. Qual a primeira oração? Qual a primeira oração? Segunda? Terceira? Quarta? Pronto. Perceberam que tem 4 orações? Elas são dependentes ou independentes sintaticamente? Porque uma não exerce função sintática para... Então elas são orações coordenadas ou subordinadas? Coordenadas. Aqui é a oração coordenada sindética ou assindética que eu corro. Ó, a gente está classificando o número 1. Sindética ou assindética? Que está com ou sem conjunção? E aqui? Está com ou sem conjunção? E aqui? Está com ou sem conjunção? E aqui? Sindética, porque está com a conjunção. E ali está dando ideia de quê? Eu corro, malho, estudo e trabalho. Dando ideia de soma, de adição. Logo aqui é uma oração. Por que oração? Que oração? Por que coordenada? Porque não exerce função sintática para outra oração. Por que sindética? Porque tem conjunção. E no caso ela é oração coordenada sindética por quê? Porque da ideia de soma, de adição. Então, gente, orações coordenadas, elas são dependentes ou independentes sintaticamente? Oi? Independentes. Pronto, oração coordenada assindética, com ou sem conjunção? E a oração coordenada sindética? Larissa saiu cedo, porém chegou atrasada. Qual o primeiro verbo? E o segundo? Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2? Período simples ou composto? Por que composto? Porque tem 2 ou mais? Vamos analisar a primeira oração? Larissa saiu cedo. Quem é o verbo? Quem foi que saiu? Sujeito? Que tem apenas um? Cedo indica o quê? Tempo. Tempo é circunstância. E se é circunstância, é um adjunto adnomi? Ah, muito bom. Adjunto adverbial de tempo. Se ao lado do verbo tiver apenas adjunto adverbial, o verbo vai ser o quê? Pronto, olha que massa. Porém, chegou atrasada. Quem é? Só Larissa agora. Quem é o verbo? Não, só Larissa. Quem é o verbo? Quem é o sujeito dessa oração? Quem foi que chegou atrasado? Larissa. E qual a classificação do sujeito? Ai, glória a Deus. Sujeito oculto. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Porque foi Larissa que chegou atrasado. Mas é sujeito simples? Não. Professor, por que não é sujeito simples? Porque o núcleo não está na oração. O núcleo está na outra oração. E ado, cada um no seu? Isso. Chegou. Chegou, quem chega? Chega, verbo intransitivo. Atrasado é uma característica? É uma característica, gente? É. Fulano é atrasada. Característica. Não é isso? Vem cá, atrasada pode ser o modo de como ela chegou? Claro que não. Porque modo é advérbio. E atrasada está no masculino ou feminino? Feminino. E o advérbio é variável e invariável? Isso aqui é adjetivo ou advérbio? Adjetivo, com a característica de ou para Larissa. Se é um adjetivo, quem é que é atrasada? Está ligado ao sujeito e está afastado do sujeito, vai ser adjunto adnominal? Predicativo do? Um atributo ou característica ligado ao sujeito e afastado vai ser predicativo do? Um atributo ou característica ligado ao sujeito e afastado dele vai ser o que, gente?
Mas se tivesse assim, Larissa atrasada saiu cedo, atrasada seria o quê? Adjunto? E se eu colocasse vírgula? Parabéns. Uma oração verbo nominal. O predicado, oração não, o predicado, ele é verbo nominal, porque tem um verbo de indicação e tem um predicativo sujeito. O famoso misto, né? O queijo e presunto. Muito bom, minha filha. É importante fazer essas buscas no que já foi passado para revisar. Excelente, gostei da participação. Já vai elogiando a ficha aí. Larissa saiu cedo. Isso aqui é uma oração. Por que oração? Essas orações são coordenadas ou subordinadas? Por que subordinada? Dependente em que? No sentido? Mas a dependência que eu falei não é no sentido. É uma dependência o quê? Sintática. Tá vendo que a gente aprendeu na quarta série com a tia Maria? Tá errado. Porque, gente, ó, não tem nada que um termo que exerce função para outra. Você fala, Wilson. Mas quem chegou não foi Larissa e não tá na outra oração? Não tem nada a ver. Larissa, ela tá aqui classificada como sujeito? Não, o sujeito ele é o quê? O sujeito aqui existe, ele é o quê? Oculto. E para ser oração subordinada, a oração inteira, ela exerce função para outra oração. Perceberam? Então, Wilson, qual a função de porém sintática? Qual a função sintática de porém? Eu estou falando só do porém. Função sintática. Você aí de casa responda. Qual a função sintática de porém? Porém explicativa. É isso aí, monstro. Conjunção não exerce função sintática. Percebeu a pergunta? Questão de prova. Eu repeti tanto isso. Meu Deus! Conjunção, interjeição e preposição não exerce função? Repete comigo. Sempre. Mais bonitinho para falar assim, ó, eu tenho que repetir mesmo que eu errei. De novo, vai. Algumas pessoas responderam conjunção adversativa, tá certo. Para quem não lembra o que é uma adversidade, é uma oposição ou negação a uma sentença anterior. Conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Peraí que eu vou dar um tempo para vocês anotarem isso aí. Vou falar agora, é bom anotar. Fechou? Essas são as conjunções adversativas. Mas conjunção exerce função sintática? Não. Beleza. Aqui é uma oração. Por que oração? Por que oração? Oração coordenada. Sindética ou assindética? Assindética. E a daqui é a oração coordenada sindética, porque tem o quê? Qual a conjunção? Porém. Que conjunção é essa? Então é uma oração coordenada sindética adversativa. Anotem aí, gente. Conjunções explicativas. Do lado aqui, coloquem aí. Ou então coloquem aí no caderno. Conjunções explicativas, 2 pontos. Pode ser na outra folha. Eu vou falar 5 classificações aí. Todas as 5. Pessoal de casa, anota também. Conjunções explicativas, 2 pontos. Por quê? E esse porquê é junto. Quem não está anotando, eu só vou imaginar que é superdotado. Por quê? Por quanto? Por quê? Por quanto? Pois que. E a conjunção que? Pois, vírgula, que. São 4 que eu falei. Por quê, por quanto, pois e que. Por quê, por quanto, pois e que. Fechou? Pronto, eu vou dar exemplo no instante. Conclusiva. O que é uma conclusão, professor? A conclusiva ela dá ideia de conclusão ou consequência, beleza? Tanto conclusão quanto consequência vai se encaixar na oração coordenada sindética conclusiva. Anotem aí. Logo, portanto, por isso, logo, portanto, por isso, logo, portanto, por isso,
Logo, portanto, por isso, por conseguinte, sendo assim, dessa forma, por conseguinte, já falei? Repitam aí. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, sendo assim, dessa forma. Destarte. Tá bom. Próximo, aditiva. Aditiva da ideia de quê? Eu tô falando as conjunções do irmão. De cada uma, tô na aditiva agora. Aditiva. E você estuda e trabalha e malha. Mas o vizinho fala mal de você. E nem estuda, nem trabalha. É uma adição, porque ele não faz as duas coisas. Nem estuda, nem trabalha, filho do cão. Quer nada. Não quer mais. E a gente aqui estuda e trabalha, né? Corre louco. E nem, não só, mas também. É só duas, né? Uma só. Não só, mas também é uma coisa só. O Wilson não só estuda, mas também trabalha. Não só, mas também. Não só 3 pontinhos, mas também. Você ligou? Porque vem um contexto aí. Não tem nada não, você vai perceber na questão. Não só, mas também. Não só, bem como. Bem como. Não só, mas também. Não só, bem como. Tanto quanto. O Wilson tanto estuda quanto trabalha da ideia de edição. Então eu falei. Tanto quanto. Repitam aí, conjunções aditivas. E nem, não só, mas também, não só, bem como, tanto quanto. Passa. Tá bom. Adversativa, mas. Vem cá, não só, mas também. Esse mas é sem o i, viu? Falou? Não só, mas também. Não é mais também, não. É não só, mas também. Eu só fiz uma observação aí. Porque sempre tem alguém que voa aí. Normal. Adversativa. O que é adversativa? Ela dá a ideia de contrariedade, né? Algo contrário, uma ideia contrária. É uma negação de uma sentença anterior. Beleza? Anotem aí, conjunções adversativas. Posso falar? Eita, tá uma baixaria depois dessa conversa aí, né? Mas, porém, conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, ainda assim, ele saiu cedo, ainda assim chegou atrasado. Ainda assim, não obstante, nada obstante, como a FCC coloca muito, não obstante ou nada obstante. Repitam aí o que eu já falei até agora da adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, ainda assim, não obstante, nada obstante. Pronto. E por último, alternativa. Coloquem aí a alternativa. Alternativa da ideia de alternância ou exclusão. Não é isso, Yasmin? Alternância ou exclusão. Ora estuda, ora trabalha. Né? Ele estuda ou trabalha. Então bota aí ora. Ora estuda, ora trabalha. Ou
Ou estuda ou trabalha, que é exclusão. Né? Quer estuda, quer trabalha. Ou o ou puro, né? O ou. O isso estuda ou trabalha. É porque teve o ou e o ou também. Entendeu, não? Seja, agora um só, isso aí. Seja no trabalho, seja na faculdade, ele é chato pra caralho. Pessoal, só pra quem chegou agora, o que é que a gente tá falando, e pra quem já chegou mais cedo, mas ainda não tinha chegado, tava voando aí. Porque tem dia que a gente tá pensando em tudo, né? Menos na aula, tem dia que é foda. Aí o professor tem que resgatar toda hora. Volte aqui, seu monstro. Período composto. A gente está estudando o período composto. A análise do período composto, você de casa que cochilou também na aula. A análise do período composto é a análise sintática de período composto. Período simples, eu tenho apenas uma? Período simples, eu tenho apenas uma? E para ter oração, precisa de quê? Pronto. Período simples, eu tenho apenas uma oração. E para ter oração, precisa de verbo. Período composto são duas ou mais? Duas ou mais? Pronto, o período composto pode ser composto por quê? O período composto pode ser composto por ou coordenação. Coordenação ou? As orações coordenadas são dependentes ou independentes? E essa independência ela é o quê? Então, período composto por coordenação, as orações são independentes o quê? E as orações subordinadas são dependentes o quê? E quando eu digo que elas são dependentes sintaticamente, é porque um exerce função sintática para um exerce função sintática para orações coordenadas assindéticas, com ou sem conjunção? E sindética? Sindética vem de síndeto, e síndeto é conjunto, que pode ser chamado também por conectivo, ou elemento coesivo, ou operador argumentativo. Então a gente pode chamar a conjunção de quê? De síndeto, conectivo, operador argumentativo ou elemento coesivo. Fechou? A conjunção pode ser chamada de síndeto. Quer anotar? Então bota aí, conjunção dois pontos. Pode ser chamada aí, né? Posso chamar a conjunção de quê? Posso chamar a conjunção de quê? Síndeto, conectivo, síndeto, conectivo, operador argumentativo, argumentativo, que vai argumentar. De novo, conjunção pode ser chamada de síndeto, conectivo, operador argumentativo, elemento coesivo, coesivo. Tá bom. Chama também de elemento de conexão. Bota aí também elemento de conexão. Fechou? Conjunção pode ser chamada de quê? Repete. Sínteto, conectivo, operador argumentativo, elemento coesivo e elemento de conexão. Só mais uma vez para ficar bonitinho. Conjunção pode ser chamada de quê? Sínteto, conectivo, operador argumentativo, elemento coesivo e elemento de conexão. Pronto. Mas próxima vez que não repetir, a boca vai ficar torta. Viu? Período composto por coordenação, oração coordenada assindética com ou sem conjunção? Sim. E sindética? Com. Se for sindética, ela pode ser explicativa, conclusiva, argumentativa, prestativa, alternativa. Se for sindética, se for oração coordenada sindética, pode ser o quê, gente? Explicativa, conclusiva, aditiva, prestativa e alternativa. Explicativa, conjunções que, por quanto e pois. Que, por quanto e pois. Só escuta e acompanha. Estou repetindo só para revisar. Conjunções explicativas. Que, por quanto e pois. Que, por quanto e pois. Conclusiva. Logo, portanto, sendo assim, dessa forma, por isso, por conseguinte, destarte. Aditiva, que dá a ideia de soma, não é isso, meus filhos? Lembrando que conclusiva dá a ideia de quê? Conclusão ou
Falei na instante, vou falar uma vez só. Ali, isso, conclusão ou consequência. A conclusiva da ideia de conclusão ou consequência. Aditiva da ideia de quê? De soma, de adição. Conjunções aditivas e nem, não só, mas também. O policial não só trabalha, como também estuda. Olha aí. Não só trabalha, mas também estuda. Tanto trabalha quanto estuda. Adversativa é uma oposição, negação a uma sentença anterior. Não é isso? É uma contrariedade, é um contraste. A FCC ela gosta muito de falar de ideia de oposição. Qual o termo, né? Qual a alternativa que expressa um sentido de oposição? Aí vai ser a adversativa. Fechou? Quais são as conjunções adversativas, prof? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, nada obstante. Fechou? Ainda assim. E alternativa, ou, ora, já, quer, seja. Beleza, meu povo? Se eu digo, ó. Estude. Porque a prova será o melhor. Ocorrerá em breve. Estude, porque a prova ocorrerá em breve. Qual o primeiro verbo? E o segundo? Estude, ocorrerá. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas? Período simples ou composto? Porque o período simples tem apenas uma? E para ter oração precisa de? E período simples pode ser chamado de oração? Mas se for composto, pode ser período composto por? Ou? As orações coordenadas são dependentes ou independentes? Independentes. E essa independência ela é o quê? Sintática. E as orações subordinadas? Dependentes. E a dependência ela é o quê? Sintática. Pronto. Estude. Quem é o verbo? Quem é o sujeito? Por que indeterminado? Ai, que vontade de bater minha cabeça aqui nessa parede. Inexistente é, Yasmin. Sua monstra. Você mora onde, Yasmin? Que bairro? No Sim? Você tem que ir correndo hoje para pedir para Deus castigar. Oi? Oculto. Por que oculto? Por que, meu filho? Estude você. Então, sempre que tiver o verbo no imperativo é sujeito oculto. Anota essa observação aí, minha filha. Vá, sempre que o verbo estiver no imperativo, o sujeito é oculto. Eu estou brincando assim com ela. Por quê? Porque ela tem que ser perturbada mesmo. Sempre que o verbo estiver no imperativo, France, né? Sempre que o verbo estiver no imperativo, o sujeito é oculto. France, achou a moto? Não. Sempre que o verbo estiver no imperativo, o sujeito é o quê, gente? Oculto. Não, de novo. Sempre que o verbo estiver no imperativo, o sujeito é o quê? Oculto. E o sujeito oculto pode ser chamado de quê? Ou implícito. Aí você fala, Wilson, o que é verbo no imperativo? Tem gente que fez essa cara assim. Verbo no imperativo, você vai lembrar de imperador, é quando o verbo está dando uma ordem, certo? Ordem, conselho ou pedido, faça, estude, leve, traga, assine. Assine quem assine você. Beleza? Fechou? Quem é que vai estudar? Quando eu falo estude, quem é que vai estudar? O você está aqui? Então ele está o quê? Escondidinho, sujeito oculto. E sujeito oculto pode ser chamado de quê? Desinicial, elíptico ou implícito. Beleza, estude. Tem sentido completo ou incompleto? Logo é verbo o quê? Parou. Abaixaria a conversa. Uma oração exerce função para outra? Uma oração exerce função para outra? Aqui? Então são orações dependentes ou independentes? Independentes. Logo é coordenada ou subordinada? Coordenada. A primeira aqui é a oração, a sala toda, porque a oração?
Porque a oração coordenada ou subordinada? Por que coordenada? Não, fala certo. Por que são coordenadas? Porque são independentes. Oração, essa primeira que é só estude, aqui é uma oração, primeira oração. E por que a prova ocorrerá é a segunda? Pronto. Por que a prova ocorrerá? Por que a oração coordenada? É a oração coordenada sindética ou assindética? Que está com ou sem conjunção? Sem conjunção. E conjunção pode ser chamado de síndeto, conectivo, operador argumentativo, elemento coesivo ou elemento de conexão. Pessoal, até aí tranquilo? Tá de boa na lagoa, suave na nave? Porque ocorrerá em breve. Como é que você vai classificar? Qual bizu, meu pitch? Você classificar essa oração. Você tem que. O que é que você mais tem que olhar aqui? Quem falou? Procurar conjunção? Isso, Varu. Qual a conjunção aqui? Aqui é uma conjunção explicativa. Logo ela vai introduzir uma oração coordenada ou subordinada? Se a daqui é coordenada, daqui é o quê? Coordenada. Oração coordenada. Sindética, porque tem o quê? E se tiver sem conjunção é o quê? Porque o A é prefixo de? Então, sindética. Sindética. Assindética. Então, se tem conjunção eu chamo de? Se não tem conjunção eu chamo de? E se são independentes sintaticamente, são coordenadas ou subordinadas? E aqui é a oração, porque a oração? Porque coordenada? Porque são independentes. Ou seja, uma não exerce função sintática para outra. Olha aí que lindo. Sindética ou assindética? A daqui. Porque está com ou sem conjunção? Já essa bonitona aqui é assindética ou sindética? Porque tem o quê? E essa conjunção, ela é o quê? Então aqui é uma oração. Por que oração? Porque coordenada? Porque uma não exerce função sintática para? Porque elas são independentes? É sindética porque tem a presença da? Conjunção. Que preposição, pô. E ela é explicativa. É isso mesmo. O assunto no início fica assim. Explicativa. Porque da ideia de explicação. Oi? Não. Porque tem oração coordenada, por exemplo, aditiva, que em regra não tem vírgula. Beleza? Pessoal, anotem.